todinho. Eu me arrupeu. Eu me arrupeu todinho. Me chamo Railane Guajajara e sou aqui da aldeia Tabocal, da terra indígena Rio Pindaré. Paz do Senhor, meu nome é Ana Clara, eu tenho 13 anos. Missões é um mendigo falando por outro onde tem pão. E eu moro aqui em Picos, Piauí. Também nasci aqui e vivo com minha família, os ciganos. A Bíblia diz que quem bota a mão no arado, não olha mais não, meu irmão, para trás. Agora é pegar o facão, pegar o cutelo, pegar a enxada, no lado espiritual, cavar, arar e vem nos ajudar aqui que nós estamos precisando de ajuda. Paz do Senhor, meu nome é Ana Clara, eu tenho 13 anos e eu moro aqui em Picos, Piauí. Também nasci aqui e vivo com minha família, os ciganos. Que esse ano tem um tema que ele chama de ecoar. É uma coisa simples assim, uma palavra. O tema desse ano é ecoar. E aí a gente está aqui para poder falar da palavra de Deus e também retratar o tema ecoar através desse momento. Eu fui uma das primeiras cristãs da minha família. Eu me lembro que antes de mim a minha avó aceitou a Jesus, mas eles ainda não conheciam muito bem o que era permanecer na fé, nem como permanecer na fé. Mas desde que eu me converti, o Senhor tem feito algo muito bom, de maneira que muitos deles já têm se convertido entendendo verdadeiramente o que é o Evangelho. Quando eu me converti, apesar de qualquer coisa, as pessoas me receberam muito bem. Só que a questão da rejeição, ela sempre existe porque o preconceito ainda é muito presente em todos os ambientes. Depois que eu aceitei a Jesus, eu acredito de que eu tive uma nova visão acerca do povo cigano. Eu tive uma visão que o Senhor, Ele criou em mim. Ele me fez olhar para a minha família, não com olhos de desprezo, mas com olhos de amor. O Senhor moldou o meu coração e moldou a minha percepção acerca de amor pelos povos. O que seria o ecoar? Muitas das vezes a gente está parado assim, aí a gente fala em cima de um morro, em cima de um lugar, e a gente escuta as palavras ecoando. Você fala Ana Clara, aí o som vai Ana Clara, Ana Clara, Ana Clara. O som vai repetindo, não vai? Isso é ecoar. Mas isso é no sentido físico, isso é coisa do dia a dia. Você fala e a palavra se repete. Mas o que seria ecoar no reino de Deus? É como se fosse a palavra sendo repetida através da vida de quem Deus escolheu. Ser cigana para mim é viver em unidade, é saber amar as pessoas e estar com elas todos os dias, acreditando de que a família é o maior presente de Deus. E se tem algo que eu gostaria de destacar, que para mim é o que mais me dá alegria em ser cigana, é ter uma cultura tão maravilhosa. Os costumes mais importantes na minha comunidade, eu acredito que sejam as mulheres sempre andarem com vestimentas adequadas, que a gente geralmente sempre usa os vestidos com bastante brilho, na etnia Calon, e também manter o respeito entre um e o outro em meio à comunidade no nosso dia a dia. O Evangelho chegou em mim desde que eu era muito pequena. Eu me lembro de que desde muito nova eu olhava para os crentes andando na rua e aí eles passavam evangelizando e diziam sempre o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu me lembro de que o Senhor, Ele sempre me fez olhar para eles com olhos diferentes. E eu dizia assim, Senhor, um dia eu quero andar com eles, um dia eu quero andar com esses adolescentes. E depois de passar por um momento muito difícil na minha vida, na vida da minha família, eu orei ao Senhor e Ele me respondeu. E até hoje eu sigo a Jesus com alegria. Os maiores desafios para o Evangelho entrar numa família cigana são muitos. O povo cigano é considerado um dos menos alcançados pelo Evangelho e muitas pessoas apontam simplesmente o fato de que, por eles terem uma cultura diferente, o acesso é muito restrito e realmente isso é verdade. Mas eu observo muito alguns tópicos. Primeiramente, realmente nós temos uma cultura diferente, que isso acaba fechando um pouco a gente da sociedade, das outras pessoas, mas também o que traz essa dificuldade é o preconceito e a falta de pessoas disponíveis. O que me faz continuar mesmo diante de tantas dificuldades é saber de que eu vivo algo maior do que os meus próprios desejos e do que os meus próprios sentimentos. Eu acredito de que o Senhor, Ele fará algo grande no meio do povo cigano. O Senhor fará algo grande no meio dos ciganos. O Senhor fará algo grande no meio da minha família. E no meio de cada um daqueles que puderam ouvir a palavra de Deus. O que me faz permanecer é saber de que eu não consigo mais viver se não for pregando o Evangelho. E eu costumo sempre dizer,
de que desde que eu comecei a falar de Jesus para eles, a minha vida vem sendo como aquele hino da harpa cristã que vai dizer: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu vejo sempre de que quando eles ouvem a palavra de Deus, eles sentem ali uma alegria por poder aprender mais. E algumas pessoas já até se converteram, alguns dos meus familiares, envolvendo aqueles que ainda estão nessa faixa etária de jovens para a vida adulta. E isso me dá muita alegria. Falar de Jesus para os outros ciganos é algo maravilhoso, porque você sempre chega para eles e ali às vezes você lê algo que parece ser muito simples, mas quando você começa a falar dos milagres que Jesus operava, você começa a falar das maravilhas que ele realizava, eles começam a olhar assim meio que encabulados e o evangelho fica como algo extraordinário naquele ambiente. E eu acredito de que eles precisam ouvir a palavra de Deus, porque eles amam ouvir as histórias de Jesus, é algo incrível. Não tem como eu falar de algo que eu não vivi. Não tem como eu ecoar, falar de algo que eu digo ter conhecimento se eu não experimentei. E a gente está aqui, nessa tarde também, ecoando, falando acerca da palavra de Deus. Missões é um mendigo falando para o outro onde tem pão. Missões é amar. Como é que eu sei uma palavra de um Deus que tanto me amou, que tanto cuidou de mim, tanto fez por mim, e eu não tenho o amor em poder mostrar isso para os outros? Como diz essa palavra do mendigo. Onde é que eu sei que tem pão e não vou poder entregar aos outros? Ou seja, missões para mim é isso, é amar e mostrar e levar esse amor. A Bíblia, a gente vê dois lados do missionário. Tem o missionário Abraão, que é aquele que Deus diz a ele: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas também tem o missionário Noé, que Deus usa para salvar aqueles que estão ali no ciclo dele, né? Os de casa. Então, assim como Deus pode usar alguém levando para longe, há pessoas aqui também no Piauí, quem sabe seus vizinhos estão precisando ouvir uma palavra dessa, e Deus tem colocado a palavra no seu coração e só precisa que você libere esta palavra. Ou seja, que o ministério de Jesus não é só para aquele que vai, não. É às vezes também para aqueles que ficam. Você vê na palavra de Deus que quantos não queriam seguir Jesus? Mas quantos também não precisavam ouvir a mensagem ali? É tanto que quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, quando Jesus ele faz aquela promessa, e ele diz assim, que sereis testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, antes de ir para a Judéia, antes de ir para Samaria, antes de ir para o confim da terra, primeiro é aqui, primeiro é em Jerusalém, primeiro é no Piauí que a gente começa. Uma boa parte é preguiça, a falta do desejo, falta de amor pelo Evangelho. Se muitos jovens tivessem o amor pelo Evangelho, deixassem essa preguiça de lado, muitos jovens já teriam sido alcançados. A gente vê que a maioria coloca prioridade em tantas outras coisas e acaba deixando o Evangelho de lado. Eu, com 11 anos de idade, eu comecei a dirigir um trabalho de oração lá no bairro Mutirão. Era só eu e a dona da casa, que era a irmã Delfina. A gente fazia um trabalho lá e às vezes só nós três dentro de casa, cantando, louvando a Deus, um pregava, outro lia um salmo. E às vezes a gente achava que ali estava edificando só a gente, mas quando na verdade os vizinhos estavam sendo edificados. Hoje a gente tem pessoas que aceitaram Jesus através daquele trabalho. Não só esse, como também na escola. Toda a vida eu fui o único crente da sala. Só passei 6 meses tendo mais 2 crentes, mas toda a vida fui crente sozinho dentro da sala de aula e aproveitava aquele intervalo que tinha, os professores sempre ajudavam, davam um intervalozinho para a gente poder falar de Jesus. E às vezes chegou o tempo em que o intervalo ali da aula, ou um espaço que o professor dava, não era mais o suficiente, a gente marcava para fazer um encontro depois que acabasse a escola. O pessoal ia em casa, tomava um banho, jantava e nós ia para se reunir na praça, aonde a gente conseguia reunir até mesmo quase 30 jovens nos últimos os encontros que a gente fez. E lá nesses encontros eu via que Deus ele me usava como usava outros jovens também, a ajudar nossos próprios amigos, que muitos tinham depressão, outros tinham ansiedade. Quantos jovens, nossos amigos, a gente teve que levantar na madrugada porque os pais ligavam que estavam querendo se suicidar, tirar a própria vida. E através desse trabalho, através desses encontros, feito aqui em casa mesmo,
a qual Deus nos enviava para os nossos, eu via Deus salvar, eu via Deus libertar, eu via Deus curar e via, nem estou vendo ainda, Deus operar grandes coisas através disso. Tupani Caturral, a paz do Senhor, em Guajajara. Me chamo Railane Guajajara e sou aqui da aldeia Tabocal, da terra indígena Rio Pindaré. E atualmente sou dirigente de uma congregação com mais uma amiga indígena daqui da própria aldeia que nós moramos. E nós estamos aqui para servir ao Senhor. O evangelho aqui na terra indígena Rio Pindaré já tem vários anos, muitos anos que o evangelho já chegou aqui no território. E hoje em dia nós temos muitos jovens que eles veem essa questão do evangelho como algo muito importante. Nós temos jovens indígenas pregadores, nós temos jovens indígenas cantores, nós temos jovens indígenas que têm se voltado para o lado missionário. Então, assim, para eles, a visão do evangelho dentro do território, nossos jovens indígenas cristãos, é muito importante. Até porque o evangelho ele tem feito na vida de muitos, falando no cenário de jovens, tem feito na vida de muitos jovens o que o governo e outras organizações não têm feito, né? Por exemplo, questão de droga, de vício, de uma vida totalmente fora do padrão que é estabelecido por Deus, né? Uma vida totalmente no mundo. Então o evangelho ele tem entrado e tem feito uma diferença na vida de muitos dos nossos jovens. E para nós isso é muito bom, saber que o evangelho ele tem feito isso na vida de muitos, né? E eu sou a prova viva de que o evangelho ele é algo bom dentro da vida de um povo, na vida de alguém, quando ele chega. Tupani Caturral, Zaneué, Parupi Zaneué, Cotari, Tupanpé. Eu disse a paz do Senhor para nós todos, né? Em Cristo Jesus. A Bíblia fala que, da partir que nós temos encontro com Jesus, nós somos uma nova criatura, né? De fato, eu não sabia o que era a palavra de Deus. Eu não sabia. Eu só ouvia falar, mas eu não acreditava no Evangelho. Aliás, eu fui cacique daqui 9 anos. Nós não permitia, né, o Evangelho ser pregado na nossa aldeia. Nós não aceitaríamos o Evangelho entrar na nossa aldeia. Por um bocado de tempo nós fizemos isso, barremos o Evangelho. Mas depois, passar uns tempos, o Evangelho entrou aqui através da missionária Irani, da Zenailde também, né? Elas foram 2 pessoas que desbravaram aqui a aldeia para entrar a palavra de Deus. Então, no tempo que elas estavam na coordenação de Deus aqui, foi o tempo que eu aceitei Jesus também. E de lá para cá eu só vi a transformação de Deus na nossa vida, Zaneré Curral pro pé, né? Na nossa vida. E hoje eu estou sendo missionário do meu próprio povo. Para mim é uma experiência única, uma experiência de Deus. Eu cuidar do meu próprio povo, porque eu entendo o lado deles, eles me entendem, eu entendo a cultura, eu entendo o movimento indígena, né? Isso tudo faz parte de uma experiência, né? Icatu, Tupan, Pezurral, Aipó. Icatu, Tupan, Pezurral, Aipó.
Eu sou Jacinta Rodrigues Guajajara, moro na aldeia Januária, terra indígena Rio Pindaré, sou esposa do cacique, sou professora na aldeia Januária e sou evangélica, graças a Deus. Olá, meu povo, Pânica Turral, eu sou o pastor Lorinaldo Aragão, pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus em Santa Inês, nosso pastor Raifran Batista. E nós trabalhamos aqui no campo missionário, na reserva indígena Rio Pindaré, os nossos irmãos Tenhaterrara, Guajajara. Estamos aqui há 7 anos, pregando o evangelho para os povos indígenas, discipulando, ensinando, treinando. E para a glória de Deus, Deus tem abençoado esse trabalho, Deus tem levantado homens, mulheres, crianças, jovens indígenas para nos ajudar nesse grande trabalho da pregação do evangelho entre os povos indígenas. A nossa aldeia, ela não era bem vista. Nem todas as pessoas queriam entrar na nossa comunidade, porque os indígenas eram mal vistos. Os índios é muito grosseiro, é isso, é aquilo. Mas o evangélico, ele entrou na nossa aldeia não, no nosso território. E cada dia que se passa, Deus, ele faz a obra. Deus, ele já tirou várias pessoas que hoje estão aqui dentro da nossa congregação, que era bebedor de cachaça, era fumador de maconha, se drogava. E hoje, louva a Deus, e hoje é missionário. Então, isso é uma honra muito grande que Deus está fazendo e continua fazendo. Não é fácil, não é. Porque para ir para o reino do céu não é fácil. Então, eu sou muito feliz, muito mesmo, de estar servindo a Deus com a minha família. A gente sempre é pedido pela comunidade a questão de não se esquecer das suas raízes, das suas origens, né? O que foi conversado assim que a gente veio para cá, para ser oficialmente dirigente da congregação. O cacique, a gente fez uma reunião, nessa reunião o cacique, as lideranças falaram para a gente, é bom, é lindo o que vocês estão seguindo, mas que vocês não se esqueçam das suas raízes e origens. Então, uma das dificuldades é essa questão de saber conciliar tudo isso, né? Saber conciliar e também não ser 100% entendido por muitas pessoas da comunidade, porque ainda assim há uma indagação das pessoas da comunidade, ainda há uma certa preocupação, ainda uma certa visão a respeito desse novo modelo de indígena cristão. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus em 2010, de lá para cá eu não saí mais e já fui dirigente de uma congregação lá também, da aldeia Alto do Angelim, da aldeia também. E hoje o Senhor nos trouxe para cá, na aldeia onde eu nasci, me criei, né, que mora meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, meus sobrinhos, todos nós somos daqui. E Deus está dando esse privilégio para mim, para minha esposa, meus filhos, está cuidando da sua obra, né? E por isso eu estou muito feliz. Minha experiência missionária assim, que pessoas sejam alcançadas por nós, que através de nós pessoas venham saber do amor dele, saber que eles possam enxergar Deus em nós, saber que nós estamos ali para eles, sabendo que eles veem Cristo em nós, sabe? Que o evangelho possa ser alcançado por nós aqui na terra, em Rio Pindaré, que pessoas venham se reconciliar a Cristo aqui, porque aqui todos nós sabemos que não é fácil seguir a Cristo, vem tribulações, aflições, que eles possam enxergar Cristo em nós. Quando se fala do evangelho, o evangelho é uma coisa que um povo aqui nunca havia experimentado, né? Nunca havia experimentado, já havia costumes, já havia tradições, já havia todo esse modelo de vida deles, né? Nosso aqui no caso. Quando o evangelho chega, é algo novo, é algo assim que nunca foi vivido, é algo que ainda não tinha sido visto e experimentado. Acredite que Deus pode transformar a vida. Transforma. E aqui está um aqui falando que foi transformado pelo poder do evangelho. E dizer para os irmãos, não desistir da obra missionária. Porque a obra missionária
é um fruto vindo da parte de Deus de transformação de vida. Essa é a maior dificuldade dos missionários aqui, saber levar essas duas realidades, tanto a sua realidade como missionário, tendo esse conhecimento de Cristo, do Evangelho, e essa outra realidade do povo, né, que eles já tinham bem antes. Onde o missionário está, tem luz, tem salvação, tem esperança. Onde não tem um missionário, lá o diabo reina, lá o diabo destrói. Mas depois que chega a palavra de Deus enviada pelo missionário, ali há a luz, ali há a esperança de salvação, de vida. Foi assim que aconteceu aqui na Aldeia Areião. A Aldeia Areião era só treva e treva e treva. Depois que entrou a missionária, se transformou em luz, né? E eu sou um índio transformado em Cristo Jesus. Eu aceitei Jesus. Logo eu fui liberto da cachaça, do álcool, da prostituição. Logo Deus me ergueu para me trabalhar com o meu povo. Logo Deus me suspendeu, né? Como crente, para estar na frente do trabalho do Senhor. E hoje eu estou aqui, irmão, sem arrependimento. Các quý vị mong là nó đi có qua cái mùi tết tu pan uy, ué nói tu pan nó, mà nó mấy con quẹt pi, ít xe ra này qua à thì coi như tu pan pe, mua rêu đi cali một xe nó tu pan, thì có thể hai pi mà mua rồi nó ra ăn ăn pe, ra hát tu pan à per pi, thì ra thì con pe, nuôi rural qua ra ăn ở ia rapuner katu te ko haperpi heru raperpi tu pana perpi na ko he kecil te ko tu pana perpi ma na ko te ima per imu ngai tawa ma re eng ha akwa he mu re eng bu peno pi jeng are ngari peno Feliz nação cuida ao Senhor. E pedir para eles que eles venham nos ajudar aqui na TI Pindaré, que é a reserva indígena, na obra missionária, porque a obra missionária precisa de muita ajuda, de muito parceiro. E vocês são jovens, né? Que a Bíblia diz que o jovem tem muito vigor, e esse vigor vocês têm que gastar na obra de Deus, né? Assim como fez Daniel ainda, né? Como fez José, né? Que Deus ergueu eles e Deus também quer erguer vocês na obra dele. Então, o que tem mais impedido os jovens de fazer a obra de Deus é isso. É perder o tempo com tantas coisas, com preguiça, com a falta de amor, de desejo pela obra de Deus, e isso está se acabando. E vem nos ajudar, meu irmão. Não fica aí no sofá, não fica aí em casa, não fica aí deitado. Se de fato você é um crente em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo de Deus, não vai deixar a obra de Deus nessa carência toda. Olhem para missões. Desejem missões no seu coração. Não adianta amarmos a Deus, dizermos, eu amo o Senhor, e não amar o que Deus ama. Deus ama missões e nós precisamos amar o que Deus ama, missões. Missões, para mim, vai muito além de simplesmente uma prática, que Jesus disse, vão lá e façam missões. Não. Para mim, missões é a minha vida. Para mim, missões é um propósito que todos os jovens devem viver todos os dias. A Bíblia diz que quem bota a mão no arado, não olha mais não, meu irmão, para trás. Agora é pegar o facão, pegar o cutelo, pegar a enxada no lado espiritual, cavar, arar e vem nos ajudar aqui, que nós estamos precisando de ajuda. Deus tem derramado dons, Deus tem dado dons espirituais, Deus tem mandado fogo, mas os jovens estão guardando, escondendo os dons que Deus deu. Mas vai querer chegar o dia em querer usar e infelizmente não vai poder. Porque a obra de Deus, ela não vai parar porque eu parei. Se eu não quiser ir, Deus vai levantar outro. Se eu esconder os dons, Deus vai dar outro. É algo que todos os adolescentes devem ser despertados a viver. Missões, para mim, vai muito além do que simplesmente uma ordenança, mas é, na verdade, um desejo do meu coração. Aos jovens e adolescentes que fazem parte dos povos menos alcançados, não olhe para o seu povo com olhos de desprezo, mas olhe para eles com olhos de amor. Deus não te levantou no meio de um povo não alcançado para que você se cale, mas Deus te levantou para que você seja o remanescente dele no meio da sua família. Então se levante com a autoridade do Senhor, se levante na presença do Senhor. Independente de você ter que fazer muitas renúncias, diga, Senhor, eu acredito que o Senhor também morreu pela minha família, pelo meu povo. E eu digo ao Senhor todos os dias,
eis-me aqui, esteja disposto a dizer, eis-me aqui para o Senhor. Dê o seu coração para missões. O Senhor, Ele veio, como Ele disse, eu vim para servir, não para ser servido. Nós também, da mesma forma, precisamos ter esse sentimento de servo. Doe seu coração para missões. Olhe para o campo missionário com mais carinho e amor. O Senhor deseja de nós, juventude, nós jovens, para este tempo, um coração missiológico, missionário, que ama missões, porque é isso que o Senhor ama. Ame o que o Senhor ama, ame missões. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor, rete os montes.